Grávida, cuida de milionário cego. Mas quando recupera a visão, ele diz: impossível, você morreu há 5 anos. Você sabia, Sara disse. Do que está falando, garota? Ricardo falou com impaciência. Do guindaste. Você sabia que era sucata. Jonas me contou. Todos os homens comentavam. A voz de Sara era um fio trêmulo de dor e fúria, ecoando no escritório luxuoso que cheirava a couro e dinheiro. Do outro lado da mesa de mogno, Ricardo, o chefe de seu falecido noivo, a encarava com um tédio cruel. Ele nem se deu ao trabalho de parecer surpreso. Jonas é um fofoqueiro, e você é uma histérica, disse ele, recostando-se na cadeira de couro que custava mais do que Sara ganhava em 1 ano. Olha, eu sinto muito pelo Lucas, ele era um bom peão. Mas acidentes acontecem. É o risco do trabalho. Não foi um acidente, foi negligência. Você o matou para economizar dinheiro. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente escaparam, escorrendo por seu rosto pálido. Ricardo suspirou irritado. Escuta aqui. A empresa não tem responsabilidade nenhuma. O laudo vai provar isso. Agora, se não se importa, eu tenho mais o que fazer do que ouvir o choro de uma viúva de aluguel. O insulto a atingiu como um tapa. Nós íamos nos casar no próximo mês. Claro que iam, ele zombou levantando-se. Ele caminhou até ela, a figura imponente projetando uma sombra sobre sua dor. E você ia garantir o seu pé de meia. Mas não deu certo, não é? A vida é dura. Agora saia da minha sala. Ela saiu de lá sem chão, com as palavras dele queimando em sua mente. O funeral de Lucas foi pago com o dinheiro que eles juntaram para a festa de casamento. 2 semanas depois, um novo soco no estômago. O teste de farmácia deu positivo. Grávida? A voz do outro lado da linha, na 4ª entrevista de emprego da semana, era um balde de água fria. Ah, entendo. Sinto muito, a vaga já foi preenchida. A 5ª foi cara a cara. Com essa barriga? Não vai aguentar o ritmo da cozinha, querida. A 6ª nem a deixou terminar de falar. Finalmente, uma luz. Uma creche. O trabalho era pesado, limpando o chão que crianças sujavam o dia inteiro, mas era um salário. Era o que importava. Com licença, disse Sara um dia, abordando uma mulher elegantemente vestida no portão da creche. Acho que isso é da sua enteada, Isabela. Ela estendeu a certidão de nascimento que encontrara no vestiário. Luana Ferraz a pegou, os olhos frios analisando Sara de cima a baixo, da testa suada à barriga proeminente sob o uniforme barato. Ah, foi você. Pensei que fosse ficar para você. Vender, talvez, disse Luana, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu só fiz o que era certo, respondeu Sara, sentindo o rosto corar. Luana abriu a bolsa de grife e tirou um maço de notas. Tome, pela sua honestidade. Não, senhora, eu não posso aceitar. Luana a estudou por um momento, um brilho calculista em seu olhar. Você precisa de dinheiro, não precisa? Está óbvio. Ela guardou as notas. Quer trabalhar para mim? Sara piscou, confusa. Trabalhar para a senhora? Sim. Preciso de uma cuidadora para o meu marido. Ele teve um acidente, perdeu parcialmente a visão, está indefeso. Pago bem. A arrogância dela era quase palpável, mas a necessidade de Sara era ainda maior. O bebê que crescia dentro dela merecia mais do que um chão de creche. Eu aceito. Ótimo. Esteja pronta amanhã. Um carro irá buscá-la. Luana virou-se sem mais uma palavra, deixando Sara com um misto de esperança e um pressentimento ruim. No dia seguinte, um carro preto e luxuoso a levou para uma mansão. A porta se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. A pequena Isabela, a menina ruiva e doce da creche, sorriu ao vê-la. É a moça que achou meu papel. Isabela, para o seu quarto. Agora. A voz de Luana cortou o ar como uma faca. A menina murchou e correu escada acima. Luana virou-se para Sara. Ela é terrivelmente caprichosa. Venha, vou te apresentar ao meu marido. Elas entraram numa sala ampla, com janelas que iam do chão ao teto. Sentado em uma poltrona de costas para a luz, estava um homem.
Ele usava óculos escuros e segurava uma bengala. Pierre, querido, esta é Sara, a nova cuidadora. O homem virou a cabeça na direção da voz dela. Seja bem-vinda, Sara, e obrigado por aceitar. A voz dele era calma e gentil, em contraste com a de sua esposa. É um prazer, Sr. Ferraz, disse Sara, sua voz suave. Por favor, me chame de Pierre. Ele fez uma pausa, franzindo a testa levemente. Engraçado. Sua voz é estranhamente familiar. Eu não acho que nos conhecemos, senhor. Não, acho que não, disse ele, mas a expressão de confusão permaneceu em seu rosto. Espero não lhe dar muito trabalho. O médico disse que a operação pode ser feita. Não será trabalho algum, disse Sara, e pela primeira vez em semanas um sorriso genuíno tocou seus lábios. Talvez as coisas estivessem prestes a mudar. Sara. Sim, Pierre. Essa música é Chopin? Sim, Noturno em Mi bemol maior. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Laura, minha falecida esposa, ela adorava essa peça. Pedia para eu tocar para ela. Eu não ouvi essa música nesta casa há 5 anos. Sara sentiu um arrepio. Eu não sabia. Sinto muito. Se o senhor preferir, posso desligar. Não, deixe, por favor, disse ele rapidamente. É bom ouvi-la de novo. Com você aqui, a casa parece ter recuperado alguns sons que eu pensei que estivessem perdidos para sempre. Essa se tornou a rotina deles. Enquanto Luana passava os dias fora, gastando o dinheiro de Pierre em boutiques e almoços caros, Sara cuidava dele. Mas era mais do que um cuidado físico. Eles conversavam sobre livros, sobre música, sobre sonhos. E havia Isabela. Sara, você pode trançar meu cabelo? Pedia a menina todas as manhãs, correndo para o quarto de hóspedes de Sara antes que a madrasta acordasse. Claro, meu anjo. Sente-se aqui. Enquanto seus dedos ágeis trabalhavam nos fios ruivos da menina, Isabela confessava seus medos. A Luana não gosta de mim, sussurrou a menina um dia. Ela escondeu o retrato da minha mamãe, o que ficava no corredor. Ela escondeu? Perguntou Sara, o coração apertado. Sim, e ontem eu a vi no escritório do papai. Ela estava com uma caixa e tinha um cheiro de fumaça. Mais tarde naquele dia, a curiosidade e a preocupação levaram Sara ao escritório. A lareira estava fria, mas dentro dela, entre as cinzas, ela encontrou o canto queimado de uma fotografia. Era o rosto sorridente de uma mulher. Uma mulher com um rosto que poderia ser o seu. Ela recuou assustada com a semelhança. Naquela noite, a tensão na sala de jantar era palpável. Pierre, querido, começou Luana com sua voz açucarada que Sara aprendera a detestar. Eu estive pensando no futuro da Isabela e no nosso. O que tem em mente, Luana? Perguntou Pierre, a voz cansada. Encontrei um internato excelente na Suíça, um dos melhores da Europa. Vai ser maravilhoso para a formação dela, para a disciplina, e nós teremos mais tempo para nós. Isabela, que estava comendo em silêncio, largou o garfo com um estrondo. Não, eu não quero ir embora. Isabela, não seja dramática, repreendeu Luana friamente. Adultos estão conversando. Mas eu não quero ir para longe do papai. A menina soluçou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Luana, nós não discutimos isso, disse Pierre, a voz subitamente firme. Não há o que discutir, querido. É o melhor para ela. Ela é uma criança difícil, precisa de pulso firme, coisa que, convenhamos, nem você nem sua mãe souberam dar. Não fale da minha mãe, rosnou Pierre. Sara, que servia à mesa, viu a mão de Isabela tremer. Instintivamente ela se aproximou e colocou a mão no ombro da menina, um gesto silencioso de conforto. Isabela se agarrou à mão dela. Luana viu o gesto. Seus olhos se estreitaram em 2 fendas perigosas. E você? Sibilou ela para Sara. Cuide da sua vida. Você é a empregada. Sirva a comida e fique quieta. O insulto pairou no ar. Pierre, mesmo sem ver, sentiu a hostilidade. Chega, Luana, disse ele, a voz cortante. Isabela não vai a lugar nenhum. E Sara não é uma empregada. Ela é a minha cuidadora. E você vai tratá-la com respeito. Esta conversa está encerrada. Luana levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão de mármore. Você vai se arrepender disso, Pierre. Vocês dois. Ela saiu da sala,
os saltos batendo furiosamente. Pierre suspirou, um som pesado e cheio de exaustão. Ele virou a cabeça na direção de Sara e Isabela. Sara? Sim, Pierre. Obrigado, disse ele simplesmente. Eu ouvi o silêncio de Isabela por muito tempo e me acostumei com ele. Foi um erro. Obrigado por me lembrar como é o som da risada dela. E obrigado por ficar. Eu não vou a lugar nenhum, disse Sara, e sua voz não era a de uma funcionária, mas a de uma promessa. Naquela noite, Pierre percebeu a profundidade do abismo em que havia se metido. Ele não estava apenas cego fisicamente. Estava cego para a maldade de sua esposa e para a dor de sua filha. A chegada de Sara não era apenas um cuidado, era um despertar. A presença dela, sua bondade e sua voz estranhamente familiar era a luz que começava a perfurar sua escuridão. E ele sabia que a operação nos seus olhos não era a única coisa que poderia mudar sua vida para sempre. A noite da discussão sobre o internato marcou uma fronteira invisível. Depois daquele dia, a gentileza forçada de Luana para com Sara evaporou completamente, substituída por um desprezo gélido e aberto. Cuidado para não derrubar essa bandeja, querida, dizia Luana quando Sara servia o café da manhã. Seria uma pena manchar este tapete persa. Ele vale mais do que você ganharia em 10 anos. Sara não respondia. Apenas assentia e continuava seu trabalho, mas sua calma parecia irritar Luana ainda mais. Enquanto isso, Pierre se abria para Sara de uma forma que nunca se abriu para Luana. Numa tarde chuvosa, enquanto Isabela cochilava, eles se sentaram na biblioteca. Laura, minha primeira esposa, começou Pierre a voz baixa. Ela era a luz desta casa. Tudo nela era vida. Ela morreu no parto da Isabela, uma hemorragia que ninguém conseguiu parar. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Por anos eu me culpei. Achei que se eu estivesse lá, se eu tivesse feito algo diferente, eu me afoguei em trabalho para não pensar. Deixei minha mãe cuidar da Isabela. Quando finalmente decidi que precisava de ajuda, contratei Luana como babá. Ela parecia um anjo, continuou ele com amargura. Carinhosa com Isabela, atenciosa comigo. Minha mãe me avisou. Ela tem olhos ambiciosos, meu filho, ela dizia. Eu não ouvi. Eu estava tão sozinho. Casei com ela rápido demais. Pierre, você não teve culpa, disse Sara, a voz cheia de uma empatia que o envolveu como um abraço. Tive, respondeu ele. Casei com a mulher errada. Permiti que a luz da minha filha se apagasse aos poucos. Eu só estou vendo isso agora. A ironia da palavra vendo pesou entre eles. A virada de jogo veio na forma de um telefonema. Sara atendeu. É o Dr. Alencar para o Sr. Ferraz. Tenho notícias sobre a cirurgia. Sara levou o telefone até Pierre, o coração batendo forte. Ele conversou por alguns minutos, o rosto tenso. Quando desligou, ficou em silêncio por um longo momento. Eles têm uma data, disse ele finalmente. Em 2 semanas. Ele disse que as chances são excelentes, mais de 90% de sucesso. Naquela noite, no jantar, a notícia caiu sobre a mesa como uma bomba. Isabela bateu palmas. Sara sorriu, sentindo uma onda de felicidade por ele. Luana, no entanto, ficou pálida. 2 semanas, gaguejou ela. Mas é tão rápido. Pierre, querido, você pensou bem, é muito arriscado. O médico disse que as chances são excelentes, Luana, respondeu Pierre calmamente. Mas e se você for um dos 10%? E se algo der errado e você ficar cego para sempre? Ou pior, não, é perigoso demais. Nós podemos contratar mais ajuda. Você não precisa se arriscar. O desespero na voz dela era evidente. O controle que ela tinha sobre o marido indefeso estava prestes a escorrer por entre seus dedos. Pierre virou a cabeça, não na direção de sua esposa, mas na direção de onde Sara estava, perto da porta. Sara? Sim, Pierre. A sala inteira ficou em silêncio. Luana prendeu a respiração, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. O marido estava pedindo a opinião da cuidadora na frente dela. Você acha que eu devo fazer isso? Perguntou ele, a voz carregada de uma vulnerabilidade que apenas Sara parecia entender. Sara caminhou para mais perto da mesa. Ela olhou para o rosto ansioso de Pierre e depois para a pequena Isabela,
que a observava com olhos esperançosos. Pierre, disse ela, a voz firme e clara, é a sua chance de ver o mundo de novo. É a sua chance de ver o rosto da sua filha enquanto ela cresce. É claro que você deve. A resposta foi o selo final. O poder na sala havia mudado de mãos, de forma decisiva e irreversível. A palavra de Sara agora valia mais que as súplicas de Luana. Está decidido então. Eu farei a cirurgia, disse Pierre. As 2 semanas seguintes foram uma tortura para Luana e um período de expectativa nervosa para os outros. No dia da operação, a sala de espera do hospital era um campo de batalha silencioso. Luana andava de um lado para o outro. Sara sentou-se quieta, segurando a mão de Isabela, que se recusara a ficar em casa. Quando os enfermeiros vieram buscar Pierre, Luana se adiantou. Eu te amo, querido. Vai dar tudo certo. Pierre assentiu, mas então virou a cabeça para Sara. Sara, estarei aqui quando você acordar, disse ela, a voz firme. Ele estendeu a mão na direção dela e Sara a segurou. Os dedos dele se apertaram nos dela por um instante. Espere por mim, ele sussurrou, e era um pedido que apenas ela podia ouvir. Então, eles o levaram. A porta da sala de cirurgia se fechou, deixando as 2 mulheres sozinhas na sala de espera. Uma, a esposa, que havia perdido tudo. A outra, a cuidadora, que sem querer havia ganhado a coisa mais importante, a confiança dele. A batalha havia acabado, mas a guerra estava longe de terminar. As horas na sala de espera se arrastaram. Luana não se sentou 1 minuto. O som de seus saltos era um ritmo nervoso. Sara permaneceu sentada, lendo um livro de contos de fadas para Isabela. Sua voz um sussurro calmante no ambiente estéril. Finalmente, a porta se abriu. O Dr. Alencar entrou, o rosto cansado, mas com um sorriso. A cirurgia foi um sucesso absoluto, anunciou ele. Não houve complicações, ele está na recuperação agora. A visão deve retornar totalmente nas próximas semanas. Luana correu até ele, forçando uma performance de esposa aliviada. Oh, doutor, obrigada. Graças a Deus, eu posso vê-lo. Ele precisa descansar, apenas por alguns minutos. Luana entrou, mas saiu logo depois, o rosto uma máscara indecifrável. As 2 semanas seguintes foram um borrão de expectativa. Pierre se recuperou em um quarto de hospital particular, com as bandagens cobrindo seus olhos. Sara e Isabela o visitavam todos os dias. Luana fazia aparições breves, sempre impecável, sempre distante. Então, o grande dia chegou. As bandagens seriam removidas e ele voltaria para casa. Sara o esperava na sala de estar com Isabela quando a porta se abriu. Luana entrou primeiro, seguida por Pierre. Ele não usava mais as bandagens, apenas os óculos escuros. Ele se movia com uma hesitação nova, a de quem está se reacostumando com a luz, com o espaço. Papai! Gritou Isabela, correndo para abraçá-lo. Pierre se agachou e abraçou a filha com força. Meu amor, eu posso ver seus cabelos. São tão vermelhos quanto eu me lembrava. Ele beijou o topo da cabeça dela, os olhos ainda protegidos pelos óculos. Então, ele se levantou e lentamente, com as mãos trêmulas, retirou os óculos escuros. Seus olhos piscaram, ajustando-se à luz suave da sala. Primeiro, ele olhou para Luana, um olhar rápido, quase protocolar. E então, ele se virou para Sara. O mundo parou. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. A cor sumiu de seu rosto. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Ele deu um passo à frente, cambaleante. Sara recuou instintivamente, o coração disparado sem entender o porquê. Pierre, você está bem? Ele a ignorava, os olhos fixos nela, cheios de um choque que beirava o terror e o milagre. Ele levantou uma mão trêmula, como se quisesse tocar um fantasma. Ele sussurrou a voz pálida e quebrada, uma palavra que não fazia sentido. Laura? A confusão de Sara se aprofundou. Quem é Laura? Ele não respondeu. Apenas continuou a encará-la, o queixo tremendo. Então ele proferiu a frase que fez o chão de Sara desaparecer. Mas como? Você morreu há 5 anos. E então seus olhos viraram e ele desabou no chão, desmaiado. Pierre! Gritou Luana correndo até ele, mas seu pânico era diferente. Era o pânico de quem vê um plano perfeito desmoronar por uma variável impossível. Chamem uma ambulância!
gritou Sara, ajoelhando-se ao lado dele. Demorou 20 minutos para ele recobrar a consciência no sofá, com um paramédico verificando seus sinais vitais. Foi só uma queda de pressão, o choque, explicou o homem. Quando o paramédico saiu, Pierre se sentou, recusando-se a ir ao hospital. Ele não tirava os olhos de Sara. Pierre, você me assustou, disse Luana. O retrato, disse ele, a voz ainda fraca. Luana, onde está o retrato de Laura que ficava no meu escritório? Luana gelou. Eu guardei, para não pegar poeira. Pegue, agora, ordenou ele, com uma autoridade que ela não ouvia há anos. Relutantemente, Luana foi até o escritório e voltou com um grande retrato empoeirado. Ela o virou. Sara ofegou. A mulher no retrato era ela. Não era parecida. Não era semelhante. Era ela. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso. Era como se olhar num espelho. Impossível, sussurrou Sara, tocando o próprio rosto. Minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos. Eu fui para um orfanato. Eu nunca tive uma irmã. Pierre a encarava, a mente trabalhando furiosamente, conectando os pontos impossíveis. Isso não é uma coincidência, disse ele com uma nova determinação em sua voz. Ele pegou o telefone. Eu tenho amigos, pessoas que podem descobrir qualquer coisa. Ele olhou para Sara, depois para o retrato e de volta para Sara. Eu vou contratar os melhores detetives particulares do país. Eu vou descobrir a verdade. Quem quer que você seja, por que você tem o rosto da minha falecida esposa? Luana observava de um canto, silenciosa como uma víbora. O jogo que ela pensava estar controlando havia se transformado em algo que ela não podia prever. E pela primeira vez, ela sentiu medo. Medo de verdade. A mansão Ferraz transformou-se num palácio de gelo. A presença de Luana era fantasmagórica. Ela flutuava pelos cômodos com um sorriso forçado, mas seus olhos dardejavam, cheios de pânico. Pierre, por outro lado, estava energizado, focado. Ele passava horas no escritório, em ligações. Eu não me importo com o custo, Moraes, dizia ele ao telefone com o chefe da agência de investigação. Quero que vasculhem tudo. Registros de nascimento do hospital, adoções, orfanatos daquela época. Alguém em algum lugar cometeu um erro ou um crime. Encontre. Sara vivia num limbo. Senhor Ferraz, disse o investigador Moraes numa ligação 2 dias depois. Encontramos algo. Uma inconsistência no registro de nascimentos do Hospital Santa Mônica no dia em que Laura nasceu. Uma das parteiras daquele turno foi demitida por má conduta alguns anos depois. Continue cavando, Moraes. Siga essa trilha. Enquanto Pierre caçava a verdade, Luana buscava uma saída. Trancada em seu closet gigantesco, com a porta fechada, ela fez uma ligação. Ricardo, temos um problema, sussurrou ela no telefone, a voz trêmula de fúria. Um problema enorme. A voz do outro lado era oleosa e zombeteira. O que foi, meu amor? O seu marido cego finalmente caiu da escada. Pior, ele não é mais cego. Ele fez a cirurgia, e a cuidadora que eu contratei, Ricardo, ela é a cópia exata. Houve um silêncio na linha. Então a voz de Ricardo voltou mais fria, mais séria. Isso não é um problema, é um desastre. O que ele está fazendo? Contratou detetives. Ele está obcecado. Se ele continuar cavando, pode descobrir sobre nós, sobre o dinheiro que eu desviei. Ele pode descobrir muito mais do que isso, interrompeu Ricardo. Ele pode descobrir sobre os meus acidentes de trabalho. Precisamos agir, rápido. O que vamos fazer? Fugir? Perguntou Luana. Fugir é para amadores, cuspiu Ricardo. Nós vamos terminar o serviço. De uma vez por todas, me escute com atenção. Ele tem alguma alergia? Alguma condição médica? Luana pensou. Sim, ele tem uma alergia severa a nozes, anafilaxia. Se ele ingerir, mesmo que um traço... Perfeito, disse Ricardo. Acidentes acontecem. Contaminação na cozinha, um erro de um empregado. Mas isso é arriscado. Tenho uma ideia melhor. Ele toma algum medicamento? Cápsulas? Sim, um suplemento vitamínico. Todas as manhãs. Ainda mais perfeito. Você vai conseguir um pouco de óleo de noz. O mais concentrado possível.
Você vai abrir uma das cápsulas, trocar o pó pelo óleo e fechá-la. É limpo, é silencioso. Ele toma o remédio. E em minutos, o coração dele para. Todos vão pensar que foi o estresse da cirurgia, a emoção de reencontrar o fantasma da esposa. Ninguém vai suspeitar. Luana sentiu um calafrio. Matá-lo? É ele ou nós, Luana? A fortuna dele ou a prisão? Escolha. Enquanto Luana selava seu destino naquela ligação, Pierre recebia outra. Era Moraes. Senhor Ferraz, nós temos a verdade completa. Pierre se endireitou na cadeira. Diga, a parteira. Ela confessou tudo a uma colega antes de morrer. Ela fazia parte de um esquema de venda de bebês. A mãe biológica de Laura e Sara deu à luz gêmeas idênticas. A parteira declarou uma delas, Sara, como natimorta, e a vendeu para uma amiga desesperada, cujo filho havia nascido sem vida. Pierre prendeu a respiração, o mundo girando. E a outra? Sara? Perguntou ele, a voz rouca. A mãe biológica, atormentada, a abandonou num orfanato 6 meses depois. Essa era a sua Sara. Elas são irmãs gêmeas, senhor, separadas no nascimento. Pierre desligou o telefone, o aparelho escorregando de seus dedos suados. Ele olhou pela janela, para onde Sara brincava com Isabela no jardim. Não era um fantasma, não era uma coincidência. Era família. Ela é tia da minha filha, sussurrou ele para o silêncio do escritório. A revelação era avassaladora, milagrosa e terrível. Porque naquele exato momento, ele sentiu um perigo iminente, uma sombra pairando sobre sua casa que ele ainda não conseguia nomear, mas que sentia em seus ossos. E ele sabia que precisava proteger Sara e Isabela. A revelação de que Sara era sua cunhada, a tia de sua filha, fez com que todas as peças se encaixassem para Pierre. Mas com a clareza veio um frio na espinha. Ele agora via Luana não apenas como uma esposa infiel e cruel, mas como uma usurpadora. Naquela noite, Sara ouviu a voz de Luana vindo do banheiro. Sim, eu já comprei o óleo. É amanhã de manhã. Ele não vai nem sentir o gosto. Sara congelou. Instintivamente, ela tirou o celular do bolso, abriu o aplicativo de gravação e o encostou na fresta da porta. Ótimo! Veio a voz de Ricardo, metálica e distorcida pelo telefone. Seja natural. Dê um beijo de bom dia nele antes de entregar o copo d'água. Ninguém vai desconfiar da esposa amorosa. Não se preocupe, disse Luana. Amanhã, a essa hora, eu serei uma viúva rica. A ligação terminou. Sara recuou a mão tremendo. Ela não correu, não gritou. O choque endureceu sua espinha. Com a gravação salva, ela foi direto para o escritório, onde Pierre ainda estava sentado no escuro. Pierre, sua voz era um sussurro urgente. Você precisa ouvir uma coisa. Ela deu o play. O áudio encheu o silêncio. A voz de Luana, a voz de Ricardo, o plano assassino. Quando a gravação terminou, Sara o encarou. Ricardo, o homem no telefone, era o chefe do Lucas, meu noivo, o homem que o matou no canteiro de obras. A última peça do quebra-cabeça infernal se encaixou. Não eram 2 crimes separados. Era uma teia, tecida por 2 aranhas venenosas. O guindaste não foi um acidente, sussurrou Sara. E a minha morte não será uma fatalidade, completou Pierre. Ele pegou o telefone, mas não ligou para a polícia ainda. Primeiro ligou para seu chefe de segurança. Moraes, preciso de um favor urgente. Microcâmeras, as menores que você tiver. E preciso delas instaladas no meu quarto antes do amanhecer, sem que ninguém perceba. Depois ele se virou para Sara. Sara, amanhã de manhã será o dia mais difícil da sua vida. Você precisa agir como se nada soubesse. A manhã seguinte raiou com uma tensão quase insuportável. Sara preparou o café da manhã, as mãos firmes por pura força de vontade. Pierre desceu, agindo como sempre. Luana entrou na cozinha, um sorriso radiante no rosto. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Como uma pedra, mentiu Pierre. Que bom, não se esqueça de seus suplementos, disse ela, pegando o frasco adulterado da bancada. Ela entregou a cápsula para ele junto com um copo d'água. Sara observava da porta, o coração na garganta. Ela sabia que a cápsula era inofensiva, mas a intenção por trás do ato a deixava enjoada.
Pierre engoliu a cápsula. Luana observou, esperando. Nada aconteceu. A confusão passou pelo rosto dela por um segundo, mas ela a disfarçou. Vou me arrumar. Tenho um almoço importante. Ela subiu as escadas. Pierre olhou para Sarah e fez um sinal quase imperceptível. Estava na hora. Ele discou o número do detetive-chefe, que já estava a postos com a polícia na rua de trás. É agora. No andar de cima, Luana, frustrada e confusa, decidiu aplicar o plano B. No vídeo da microcâmera, suas mãos abriam a cápsula, o brilho do conta-gotas, o óleo dourado e mortal preenchendo o invólucro. No momento em que ela fechou a cápsula, a porta do quarto foi arrombada. "Polícia, mãos ao alto, largue isso!" Luana gritou, um som agudo de choque e pavor. Ela se virou e viu policiais armados enchendo seu quarto. O frasco e a cápsula caíram de suas mãos trêmulas. Um policial a algemou enquanto ela balbuciava. "O que é isso? Um erro, um engano terrível. Temos uma gravação da sua confissão, senhora Ferraz", disse o delegado. "E acabamos de filmar você adulterando o medicamento de seu marido com uma substância à qual ele é mortalmente alérgico. Você está presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado." O rosto dela desabou. A arrogância, a beleza fria, tudo se dissolveu numa máscara de puro ódio quando viu Pierre e Sarah parados na porta. "Você!" sibilou ela, enquanto era arrastada para fora. "Sua desgraçada, eu vou te matar!" A ameaça vazia ecoou pelo corredor enquanto a levavam para longe, para o fim de sua vida de mentiras. O silêncio que se instalou na mansão após a partida da polícia era mais profundo do que qualquer silêncio que Pierre já experimentara em sua cegueira. Era um silêncio de alívio, de fim de um pesadelo. Isabela, que havia sido protegida em seu quarto, desceu as escadas correndo e se jogou nos braços de Sarah. "A mulher má foi embora?" perguntou a menina, a voz abafada contra o peito de Sarah. "Sim, meu amor, ela foi embora para sempre", respondeu Sarah, beijando seus cabelos. Pierre observava a cena, e pela primeira vez, a imagem de Sarah e Isabela juntas não era uma lembrança dolorosa, mas uma visão de futuro. Na delegacia, a fachada de Luana desmoronou sob o peso das evidências. Em troca de uma possível redução de pena, ela contou tudo. "Foi o Ricardo. Foi tudo ideia dele", choramingou ela para os detetives. "Ele me manipulou." Desesperada para se salvar, ela entregou cada podre que conhecia sobre o amante. "Ele se gabava disso", disse ela. "Ele falava dos acidentes. O guindaste do noivo da Sarah. Ele disse que foi fácil. Um parafuso solto, um laudo comprado. O seguro de vida da empresa pagou uma fortuna. Ele fez isso outras vezes. Com um eletricista, um motorista, ele os chamava de aposentadoria antecipada." Com o depoimento de Luana, a polícia não perdeu tempo. Ricardo foi preso em seu escritório luxuoso, o mesmo onde humilhara Sarah semanas antes. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Pierre encontrou Sarah na varanda. "Acabou", disse ele, parando ao lado dela. "Acabou", repetiu ela, a voz suave. "Lucas pode finalmente descansar em paz." Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. "Sarah", disse Pierre, "quando eu perdi a visão, pensei que meu mundo tinha acabado. Mas eu estava errado. Ele acabou de verdade no dia em que Laura morreu. No começo eu pensei que o destino estava zombando de mim, enviando um fantasma para me assombrar. Mas agora eu vejo. Não era um fantasma. Era um milagre." Ele pegou a mão dela. A mão que o guiou, que o confortou, que salvou sua vida. "Você não é a Laura. Você é a Sarah. Você é forte, é gentil e salvou a mim e a minha filha de mais maneiras do que posso contar. Isabela te ama. E eu..." Ele respirou fundo, os olhos azuis fixos nos dela. "Eu acho que estou me apaixonando por você, Sarah." As lágrimas que Sarah segurava finalmente rolaram por seu rosto. Lágrimas não de dor, mas de uma felicidade que ela pensou que nunca mais sentiria. "Eu não quero que você seja uma cuidadora. Eu não quero que você seja apenas a tia da Isabela", continuou ele. "Eu quero que você seja minha esposa. Quero que seja a mãe dela. Quero que esta casa seja sua, que esta família seja sua. Sarah, casa comigo?"
O mundo de Sara, que havia sido destruído, se reconstruiu naquele instante. Em meio a tanta dor, tanta perda e tanto engano, ela encontrou um amor e uma família onde menos esperava. Ela olhou para aquele homem gentil, cujo coração ela ajudou a curar, e viu seu futuro. Sim, sussurrou ela, o sorriso brilhando através das lágrimas. Sim, Pierre, eu caso com você. Ele a puxou para um abraço, e pela primeira vez, não era um abraço de consolo ou gratidão. Era um abraço de promessa, de um novo começo, construído não sobre as cinzas do passado, mas sobre a fundação sólida de um amor inesperado e verdadeiro. A primeira pessoa a saber foi Isabela. Na manhã seguinte, Pierre e Sara se sentaram com ela na beira da piscina. Isabela, meu amor, começou Pierre, segurando a mãozinha dela. Eu e a Sara temos algo para te contar. Nós nos amamos muito e nós queremos nos casar. Isabela olhou de seu pai para Sara, os olhos arregalados. A Sara vai morar aqui para sempre? Perguntou ela. Sim, disse Sara sorrindo. Eu vou. E você vai ser minha mamãe? A pergunta saiu num sussurro tímido. Eu adoraria ser sua mãe, se você me aceitar, respondeu Sara, o coração transbordando. Isabela não respondeu com palavras. Ela se jogou nos braços de Sara, um abraço apertado e cheio de significado. Minha mamãe, ela disse, a palavra abafada no ombro de Sara. A segunda pessoa foi Dona Helena, a mãe de Pierre. Eles a visitaram naquela tarde. A senhora de cabelos brancos e olhos sábios ouviu a história toda. Quando Pierre terminou, ela se levantou, caminhou até Sara e segurou seu rosto entre as mãos. Eu sabia, disse ela, os olhos marejados. Eu sempre disse ao Pierre que a sua Laura lá do céu cuidaria dele e da minha neta. Ela te enviou para nós. Os meses seguintes passaram num ritmo de felicidade serena. Enquanto os advogados cuidavam do divórcio e do processo criminal contra Luana e Ricardo, a vida na mansão florescia. O som mais comum voltou a ser o da risada de Isabela. Poucos meses depois do pedido, Sara deu à luz um menino forte e saudável, com os olhos gentis de seu falecido pai, Lucas. No quarto do hospital, Sara embalava o recém-nascido. Ele se parece tanto com o Lucas, sussurrou ela para Pierre. Pierre se sentou na beira da cama e tocou o rostinho do bebê. E ele tem o seu bom coração. E terá o meu sobrenome. Ele é nosso filho, Sara. Sara o olhou surpresa. Pierre, eu já falei com os advogados, disse ele, com uma certeza inabalável. Nós vamos chamá-lo de Mateus. Mateus Ferraz. Eu vou adotá-lo oficialmente. Ele e Isabela serão irmãos. E eu vou amá-lo e protegê-lo como meu próprio filho pelo resto da minha vida. Eu te prometo. As lágrimas de Sara eram de pura gratidão. Aquele homem de coração imenso não estava apenas curando a dor dela, mas honrando a memória do homem que ela amou da forma mais nobre possível. O casamento deles foi uma celebração íntima, no jardim da mansão. Sara, com sua barriga de grávida já discreta, usava um vestido simples. Pierre a esperava no altar improvisado, segurando a mão de uma Isabela radiante, que era a florista. Dona Helena segurava o pequeno Mateus, que dormia tranquilamente. Eles trocaram votos que não foram escritos por poetas, mas que vieram do fundo de suas almas. Naquele final de tarde, enquanto os poucos convidados conversavam alegremente, Pierre abraçou Sara por trás. Juntos, eles olhavam para seus dois filhos, Isabela, que agora ensinava o irmãozinho a segurar seu dedo, e Mateus, o bebê que representava um elo com o passado e uma ponte para o futuro. A família deles estava completa, forjada no fogo, mas agora, finalmente, em paz. 6 meses se passaram. A vida na mansão Ferraz encontrou um ritmo doce e feliz. Mateus já sorria, e Isabela se revelou uma irmã mais velha, dedicada e amorosa. A felicidade de Pierre e Sara era uma presença constante, uma luz que havia afugentado todas as sombras. Mas faltava um último ato para que o passado fosse completamente enterrado. O dia do julgamento. Eles não foram por vingança, mas por encerramento. Sentaram-se na primeira fila do tribunal, de mãos dadas. Do outro lado, sentavam-se os réus. Luana não era mais a socialite deslumbrante. Vestida com o uniforme da prisão,
Seu rosto estava pálido e abatido. Ao seu lado, Ricardo parecia menor, um homem cuja arrogância havia se esvaziado. A aliança venenosa deles havia se transformado em desprezo mútuo. O juiz leu a sentença com uma voz que não admitia réplica. Analisadas as provas, este tribunal não encontra qualquer dúvida razoável sobre a culpa dos réus. Ele se virou primeiro para Ricardo. Senhor Ricardo Antunes, você foi condenado por múltiplas acusações de homicídio qualificado, fraude e formação de quadrilha. Você orquestrou a morte de trabalhadores inocentes para lucrar com seus seguros de vida. O juiz fez uma pausa. O silêncio na sala era total. Este tribunal o sentencia à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ricardo não reagiu. Apenas encarou o nada, o rosto uma máscara de indiferença. Então, o juiz se virou para Luana. Senhora Luana Ferraz, você foi condenada por tentativa de homicídio qualificado com os agravantes de motivo torpe e uso de veneno. Sua tentativa de manipular este tribunal, posando de vítima, apenas revelou a profundidade de seu caráter. Pelo crime de tentativa de homicídio e por todos os seus outros delitos, este tribunal a sentencia a 30 anos de reclusão em regime fechado. Nesse momento, Luana quebrou. Não, é mentira. É culpa dele, gritou ela, apontando para Ricardo e depois para o banco da frente. É culpa dela, daquela vagabunda que roubou meu marido. Vocês não podem fazer isso. 2 oficiais asseguraram enquanto ela se debatia, o rosto contorcido numa máscara de fúria impotente. Ela foi arrastada para fora do tribunal, seus gritos ecoando pelo corredor até desaparecerem. Pierre e Sara não se moveram. Apenas apertaram as mãos um do outro com mais força. Minutos depois, eles saíram do prédio do tribunal. O sol do meio-dia os banhou em luz, e eles piscaram, como se saíssem de um longo cinema escuro. Eles não olharam para trás. Sara respirou fundo o ar fresco. Agora, realmente acabou. Pierre a puxou para perto, beijando o topo de sua cabeça. Sim, agora é só o começo, o nosso começo. E de mãos dadas eles caminharam para casa. 5 anos depois, o sol de um sábado à tarde derramava uma luz dourada sobre o jardim da mansão Ferraz. O lugar, antes palco de um casamento íntimo, era agora o coração pulsante da família. O ar estava cheio do som mais precioso do mundo. Risadas de crianças. Isabela, agora uma pré-adolescente de 11 anos, corria atrás de seu irmão mais novo, Mateus, um garotinho de 5 anos cheio de energia. Sentados em uma confortável cadeira de vime na varanda, Pierre e Sara observavam a cena. Ao lado deles, Dona Helena cochilava serenamente. Lembra quando esta casa era tão silenciosa que se podia ouvir um alfinete cair? Perguntou Pierre. Sara riu. Agora é uma missão impossível encontrar um minuto de silêncio. E eu não trocaria isso por nada no mundo. Ele beijou o cabelo dela. Isabela tem o talento da Laura para o desenho, você sabia? Mas a paciência dela com o Mateus, isso é todo seu. E o Mateus tem a teimosia do Lucas quando quer alguma coisa, disse Sara, sorrindo com a lembrança. Mas o abraço apertado que ele dá quando está com sono é igualzinho ao do pai dele. Eles se olharam. Não havia mais fantasmas entre eles. Lá embaixo, no jardim, Mateus finalmente conseguiu chutar a bola com força. Ela rolou e parou perto de um canteiro de rosas brancas que Sara havia plantado. Ele correu, pegou a bola e, no caminho de volta, colheu uma rosa e a levou para a irmã mais velha. Isabela a aceitou com um sorriso e a colocou atrás da orelha. Às vezes, sussurrou Sara, eu acho que Laura, de alguma forma, orquestrou tudo isso. Pierre apertou a mão dela. Eu não tenho a menor dúvida. Ela sabia que Isabela precisava de uma mãe e que eu precisava de você. Ela te enviou para nós, Sara. Ele olhou para os 2 filhos que corriam em sua direção, a missão com a bola esquecida em favor de um abraço nos pais. Ela nos deu uma família completa. Pierre e Sara se levantaram para receber o ataque de cócegas e abraços. No meio do riso e da alegria, sob o céu azul e o sol quente, a família Ferraz estava inteira. Não por um acaso do destino, mas pela força de um amor que nasceu na escuridão e provou ser a luz mais forte de todas. Eles haviam encontrado seu final feliz,
não em um conto de fadas, mas na beleza simples e extraordinária de um dia comum, juntos.